Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os vários obstáculos que Faraó colocou para que o povo hebreu, que estava a ser escravizado no Egito, não saísse do seu país e assim o povo hebreu não pudesse ir para a terra de Canaã, a terra da liberdade, para que ali pudessem servir, celebrar festa ao Senhor e tornar-se um testemunho vivo do Senhor, mas tinham que dar esse testemunho de uma forma eficaz, como povo livre. E daí ter chegado a hora da sua libertação. E Faraó não queria deixar sair o povo. E neste braço de ferro com Deus, o Senhor ia enviando pragas sobre a terra do Egito, excluindo uma parte. Era a terra de Gozan, onde o povo hebreu habitava. Ali não havia qualquer resquício, não havia qualquer sinal, por mais pequeno que fosse, das repercussões, das consequências das pragas. Porque havia ali uma linha vermelha que o Senhor tinha traçado. E as pragas destinavam-se exclusivamente ao povo egípcio, não ao seu povo, que ele iria tirar com mão forte. E as pestes, e as pragas iam-se multiplicando, umas atrás das outras. E a praga seguinte provocava mais danos do que a praga anterior. O Senhor mandou uma praga de peste sobre os animais, depois úlceras, tanto no gado como nas pessoas, e uma outra praga, saraiva, grandes pedras que caíam e destruíam tudo aquilo que não estava debaixo de uma cobertura. E Moisés inclusivamente avisou Faraó para que o gado fosse retirado dos campos, as pessoas procurassem abrigo, porque tudo que estivesse fora desse abrigo, de uma cobertura suficientemente forte, iria morrer face ao peso das pedras de gelo que iriam cair, ainda por cima, pedras essas misturadas com fogo. E a resistência de Faraó continuava. E Moisés avisou que a praga seguinte seria uma praga de gafanhotos, que iriam cobrir toda a terra do Egito. E iriam comer aquilo que tinha sobrado da praga da saraiva. Tudo que fosse verde iria ser devorado. E aqui entram os conselheiros, os oficiais de Faraó. E em Êxodo capítulo 10, versículo 7, nós lemos assim: Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilado este homem? Referindo-se a Moisés. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Eles foram audazes. Tiveram a coragem para enfrentar Faraó, para o alertar de uma forma veemente, assertiva, dizendo-lhe: o Egito está arruinado. Tu queres continuar a travar esta luta? Deixa sair os homens. E a palavra no hebraico para homens aqui é no sentido abrangente. Portanto, engloba não somente homens, como também mulheres, como crianças, jovens. Por outras palavras, eles dizem a Faraó: deixa-os sair. Face a esta advertência, esta chamada de atenção, nós lemos no versículo 8: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Entra novamente em negociação. Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e as filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Sabem qual foi a resposta de Faraó? Versículo 11: Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Mas não tinha sido isso que Moisés pediu. Moisés pediu para saírem com os jovens, com os velhos, com os filhos, com as filhas, com os rebanhos, com os gados, levar tudo. E Faraó diz: vós pedistes para saírem somente os homens. E aqui a palavra no hebraico para homens é uma palavra diferente da palavra que os oficiais,
que os conselheiros de Faraó usaram. Aqui, homens homens adultos. Então, ele excluía as mulheres, os filhos, as filhas, as crianças, os idosos, só os homens adultos. E ainda por cima disso, que Moisés tinha pedido isso. Não, ele não tinha pedido isso. Qual a aplicação, a lição que sobressai nisto? Como temos considerado nos estudos anteriores, Faraó é uma figura de Satanás. E ele prima, em vários aspectos, também no aspecto espiritual, para que as famílias fiquem divididas. E Jesus disse, e é verdade, a casa dividida entre si não poderá subsistir. E Satanás causa divisão nas famílias. E aqui ele queria que os homens adultos saíssem, iam para o deserto rumo à terra de Canaã, e as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, os seus pais, os seus avós, ficavam onde? No Egito. Família dividida. Ainda hoje, Satanás divide as famílias no âmbito espiritual. E como é triste ver os pais a servirem ao Senhor, sendo pessoas devotas, tementes a Deus, e os filhos no mundo, com prioridades diferentes, com histórias de vidas diferentes e com destinos eternos diferentes. Faraó queria que eles partissem, apenas os homens adultos. Mas como é que se pode formar uma nação sem jovens, sem crianças, sem a sabedoria e os conselhos dos mais velhos, sem terem a quem respeitar? Mas este é o empenho que Satanás ainda tem em relação às famílias, no seu relacionamento com Deus. Os pais na igreja, os filhos no mundo. Os filhos na igreja, os pais fora. E assim, os pais não podem dizer aquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso é que Moisés insiste: iremos com as nossas crianças, iremos com as nossas crianças. Jesus disse: da boca dos pequeninos e das crianças do peito tiraste o perfeito louvor. E Satanás não quer que as crianças sejam para o Senhor. Quanto aos jovens, ele não quer que acerca dos nossos jovens seja dito aquilo que o apóstolo João disse em relação aos jovens do seu tempo: sois fortes e já vencestes o maligno. Ele não queria que as mulheres saíssem, as filhas. E tantas vezes na igreja, ainda hoje, o trabalho das mulheres é tão pouco reconhecido pelos homens. Mas a eternidade revelará, e particularmente o tribunal de Cristo. E nos registros de Deus com letras douradas está registado o trabalho de tantas mulheres que foram uma referência para os seus maridos e para as suas famílias. Os homens facilmente esqueceram ou depreciaram o seu trabalho, mas o Senhor não se esqueceu do seu trabalho e da recompensa que elas terão. E o Senhor irá falar acerca da sua devoção, acerca da sua renúncia pessoal. Mulheres que para os seus maridos foram mais do que adjutoras, ajudadoras, foram um exemplo de vida. E as orações de tantas mulheres mudaram não somente a história dos seus maridos, os seus comportamentos, mas foram a causa de eles, na sua carreira cristã, terem feito e terem sido aquilo que eles foram aquilo que eles fizeram. E precisamos de prestar esta homenagem, esta pequena homenagem às mulheres. E por isso, Faraó não queria que as filhas e as mulheres saíssem, apenas os homens adultos. Famílias, gerações. Eu conheço algumas famílias cuja geração, olhando para a sua árvore genealógica, nós vemos que
Os seus avós eram crentes, os seus pais, os filhos, netos. São gerações abençoadas. A geração do justo será abençoada. E isso tem-se concretizado em muitas gerações. E tem abençoado. E muitas famílias têm sido uma bênção. O Senhor permite, deixa-me repetir aquilo que Josué disse. E que todos os chefes de família possam dizer com liberdade e com realismo, sendo essa a sua realidade: eu e a minha casa serviremos e servimos ao Senhor, porque saímos da terra do Egito, saímos da terra da escravidão, saímos do império de Satanás e levamos connosco os nossos velhos, levamos connosco os nossos pais, levamos connosco os nossos avós, os nossos jovens, levamos as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas filhas, levamos as nossas crianças, levamos tudo para o reino de Deus, tudo para a família de Deus, à qual pertencemos, e como família servimos ao Senhor. O Senhor nos abençoe.